Então nós também temos que dar todo o suporte para os profissionais. O CREA São Paulo adotou, logicamente, um trabalho home office, uma nova forma de trabalho, e o CREA São Paulo conseguiu se adaptar e melhor atender. Profissional. No aplicativo do CREA São Paulo, você tem acesso aos principais serviços para trabalhar à distância. CREA São Paulo. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Boa noite a todos. Boa noite. Todos estão escutando bem? Tá tudo bem com os áudios? Tudo bem. Boa noite, tudo certo. Boa noite. Estamos começando mais um evento. Esse evento é da Associação
da Estância Turística de Pereira Barreto, Associação de Engenheiros e Agrônomos na cidade. Hoje nós teremos uma palestra que se chama Regularização em Áreas Mineralógicas, Rurais e Urbanas, com a engenheira Valdívia Aguiar. Todos que participarem do evento através do Zoom estarão recebendo seus certificados. Ele deve demorar em torno de uns 15 dias, mas podem entrar em contato com a associação para retirar o seu certificado posteriormente. E também nós temos um chat que vocês podem estar se comunicando durante o evento. Ele vai ficar gravado e depois vai ser disponibilizado no canal de YouTube da associação. Passo a palavra agora para o anfitrião da noite, o engenheiro Jorge, que é o presidente da Associação de Pereira Barreto. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Em nome da Associação dos Engenheiros e Agrônomos da Estância Turística de Pereira Barreto, agradeço a participação de todos os profissionais. Nesta noite, teremos mais um evento de aperfeiçoamento técnico e, com isso, promovemos a valorização profissional dos envolvidos. Este evento é realizado com apoio institucional do CREA São Paulo, que oferece os meios às entidades a realizarem ações sem custo aos participantes. Quero agradecer à engenheira civil Valdívia Borges de Aguiar e desejo a todos um proveitoso evento. Muito obrigado. Passamos a palavra agora para a engenheira Valdívia Borges de Aguiar. A engenheira Valdívia é engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho e também perita judicial. Peço a ela que se apresente a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Que prazer estar aqui com vocês, né? Mais uma vez, dessa vez virtualmente. Estamos estreando da forma virtual. Eu tenho certeza que vamos ter uma noite de muito conhecimento. Nós temos muitos assuntos pela frente, né? E isso veio dentro de 26 anos de formada. Sou engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho, agora também na engenharia ambiental e administradora. Então, são muitos anos ajudando, auxiliando nas questões judiciais, nas assistências técnicas, né? E a gente pode compartilhar um pouquinho de conhecimento aí com vocês dessas regularizações, né? Eu vou pedir, como o tempo é curto, 1h30, você sabe que eu acabo, quando eu começo a falar, não quero parar mais, né? Então, eu vou pedir que as perguntas vocês vão me enviar por e-mail. Lá no finalzinho da apresentação vai estar disponibilizado o meu e-mail. E eu peço que também deixem o seu telefone, porque eu vou receber a pergunta de vocês por e-mail e vou ligar para vocês para que a gente possa conversar, né? Então, quem precisar de ajuda, eu vou estar me disponibilizando aí um pouquinho do meu tempo para vocês, né? Eu vejo o pessoal amigo, outras pessoas eu não conheço, eu vi que o perfil dos inscritos, né? Eles realmente têm de tudo que é lugar do estado, né? Até mesmo de outro estado, e fico muito feliz. Então, eu acho que a gente pode começar. Hoje eu trabalho em algumas varas como perita judicial, faço as questões ambientais e faço as questões na esfera civil também. Trabalhista, eu já fiz bastante perícia na área trabalhista, mas agora eu deixei ela quietinha, porque demora muito para receber, né? Então, eu acho que a gente tem outros campos, outras atividades, e hoje, com a graça de Deus, eu tenho muitos clientes, consigo resolver na maioria dos casos, e eu acredito aí que a gente vai conseguir passar um pouquinho aí do meu dia a dia. Eu não faço só a questão das regularizações, eu faço outras coisas, faço as avaliações, faço os crimes ambientais, composição de TAC, mas aqui nessa apresentação
em relação à regularização de imóveis, tanto na parte urbana, rural e mineralógico, eu tenho certeza que vai ser a primeira vez que vocês vão ter a noção do todo, porque eu vou conseguir mostrar e demonstrar para vocês qual é o olhar do técnico, como ele tem que ter cuidado quando ele fala para uma pessoa, pode comprar a área, né? Porque, ou então, olha, eu sei fazer o serviço, será que sabe mesmo? Será que tem toda a visão para que a gente possa fazer essa regularização corretamente, né? Então, a gente tem que ter... Eu lido nesse meu dia a dia com não só a heroína, eu utilizo equipe multidisciplinar a todo momento, né? Então, na minha equipe, nós temos topógrafos, geólogos, cartógrafos, geógrafos, né? Engenheiro agrônomo, e dependendo de qual é a questão, nós trabalhamos sempre nas questões multidisciplinares, principalmente nas perícias ambientais, nas assistências técnicas. Não dá para ser sem ser com um colega, né? Da gente estar ali, é claro que a gente já tem experiência de coordenar essa equipe e ter a visão do todo, mas é fundamental que nesta área de regularização a gente sempre pense em equipe multidisciplinar, tá bom? Então, podemos compartilhar a apresentação? Pode. Valdívia, enquanto você prepara a sua apresentação, o compartilhamento, queria agradecer a presença do engenheiro Arthur, que é gerente regional do CREA São Paulo, na região de São Paulo. Não sei se também está presente algum gestor do CREA da região de Pereira Barreto, mas queria registrar a presença do engenheiro Arthur, muito amigo. Obrigado. Que participa dos nossos eventos. Boa noite a todos. Boa noite pela presença. Obrigado, Arthur. Fala um pouquinho aí para a gente, por favor. Não, que nem eu já falei na última palestra também, para o Jorge, né, cumprimentar por mais um evento em parceria com o CREA São Paulo. Isso é muito importante, essa valorização profissional aos profissionais da região, né? E agora, com essa metodologia, essas novas plataformas, essa integração de profissionais de áreas tão distantes, né? Nós estamos falando de Pereira Barreto, estamos aí com uma profissional do litoral do Guarujá, minha amiga há muitos anos. Desejo a todos um grande evento e que a gente possa sair cada vez mais valorizado. Um abraço, Jorge. Obrigada, Arthur. Então, vamos lá, podemos começar? São grandes emoções a partir de agora, né? Então, agradeço o engenheiro Jorge pela confiança na condução dessa palestra. Então, começamos lá. Quando a gente fala de regularização em áreas, né? Nós falamos de lote, se ele é uma gleba, se ele é um lote, se ele está, como que foi aprovado. Então, a gente precisa um pouco de conceito, qual é o conceito, né? Qual é a diferença entre os imóveis, quando ele é urbano, quando ele é rural, quando ele está na forma de lote, quando ele está em forma de gleba. Então, para você ter esse conceito, é importante utilizar essas normas que são de avaliação. Essas normas servem para avaliar o imóvel em relação ao valor dele, né? Quanto ele custa, mas ele trata de conceituar e identificar quais são essas diferenças. Então, eu utilizo como todo o meu trabalho, eu sempre faço em cima das normas técnicas. E neste caso, nós vamos falar, então, dos conceitos que a gente tem na norma de avaliação. Bom, vamos falar de imóvel. O imóvel é um IPTU, ele é um imóvel urbano. Olha, se ele for rural, vamos falar de INCRA. Mas é só isso que eu tenho que pensar no imóvel ou eu tenho que pensar ele num todo, né? Quando eu faço uma avaliação do imóvel, eu preciso entender se ele, tanto no rural quanto no urbano, se ele tem crimes ambientais, se ele tem multas,
se ele está contaminado, né? Então, neste caso, nós vamos fazer a visualização do imóvel na CETESB. Nós vamos puxar certidões na CETESB para saber se aquele imóvel teve está grafado no imóvel alguma infração, alguma multa, alguma contaminação, né? Mesmo ele sendo rural ou urbano. E vamos falar, então, quando a gente está colocando em imóveis urbanos, nós também temos que ter cuidado se ele está em área de domínio do patrimônio da União, por exemplo, né? Então, geralmente, perto de lagoas, perto do oceano, né, dos canais, esses imóveis, ele tem influência do patrimônio, da delimitação do patrimônio da União. Então, você faz todo um trabalho lindo, maravilhoso, né? Pensando nele, imóvel IPTU urbano, mas esquece de avaliar o outro lado, né? Ele paga, ele tem RIP, não tem RIP? Como que ele está? Ele está kit com IPTU, mas por exemplo, quando você vai fazer uma avaliação para o juízo, você precisa colocar uma avaliação pericial, você precisa falar quais são os fatores que vão entrar em cima daquele imóvel, tanto rural quanto urbano, né? Então, aqui no litoral, nós temos os imóveis que é do SPU, né? Aí, com vocês também, é uma cidade com águas, né? Então, a gente tem toda uma delimitação. Quando nós estamos também verificando, é importante tirar as certidões verdes e a certidão de uso e ocupação do solo quando a gente tem esse imóvel urbano. Por quê? Porque nessa certidão, ele vai explicar para você, a prefeitura vai mostrar qual é o zoneamento, né? Em que região ela tem interferência. Então, é muito importante que você conheça o imóvel, né? Para isso, é necessário, então, se for um imóvel urbano, vamos puxar a certidão de uso e ocupação do solo. Mesmo nas cidades, em algumas cidades, nós temos as certidões verdes pela prefeitura, né? Então, também puxe a certidão verde para ver aonde é a situação, né? E, além disso, temos todos esses órgãos para que a gente possa fazer as análises, né? Então, a gente vai falar um pouquinho melhor nessa parte para frente. Quando a gente fala em imóvel urbano, nós estamos falando de IPTU, né? Quando que está correto o lançamento de IPTU? Quando se tem o potencial construtivo. Então, se aquele imóvel tem o seu potencial construtivo de construir naquele imóvel, veio a certidão de uso e ocupação de solo e diz que o imóvel pode ser construído, você vai ter seus coeficientes de ocupação, de aproveitamento, gabarito de altura, então o imóvel ele pode ser construído. Tá. E é sempre assim? E aqueles imóveis que não podem ser construídos porque recaiu em cima dele alguma demarcação de área de proteção permanente, como que faz? Você vai continuar pagando IPTU ou é necessário que você faça essa regularização, né? Então, nos casos, quando você perde o seu potencial construtivo, é necessário que você faça a regularização ou via administrativa ou via judicial, né? Então, quando a gente vai começar a saber se ele tem ou não tem esse potencial, nós vamos ter dentro da certidão de uso e ocupação de solo. Bom, para falar em valores e correção, nós temos que falar em planta genérica de valores, né? E cada cidade, olha, todas essas fotos eu peguei pela internet, sites que tem disponibilizado ao público, né?
para que a gente possa visualizar e entender melhor em várias regiões, porque um profissional não é que ele está morando numa determinada cidade que ele não pode conhecer outras cidades, ele deve conhecer, né? Hoje, por exemplo, eu faço várias varas em várias cidades, né? Então, para cada cidade que eu vou fazer a minha avaliação, que eu vou fazer, que o juiz pede quanto se o imóvel ele poderia, se houve crime, se não houve um crime ambiental, eu tenho que conhecer a legislação daquela cidade e o material para que eu possa entender o que está acontecendo, o material dentro dos sites que eu tinha apontado, que são os sites da CETESB, do meio ambiente, né, do CONDEFAT, do SPU. Então, vamos começar pensando na planta genérica de valores. Aqui existe um mapa do Guarujá, e o mapa do Guarujá ele tem várias cores. Cada cor ele está representando um setor. E cada setor você vai ter os seus bairros respectivamente. E isso poderia ser também para essa planta genérica que eu peguei de uma outra cidade. Você pode ver que eles têm cores separadas por cor. Então, cada quadra, você tem os seus lotes e a cor correspondente. Então, o que significa isso? Planta genérica, qual é o valor do metro quadrado inicial para aquela área, né? Então, a gente está falando, vamos começar a pensar em planta genérica de valores para terrenos. O terreno num bairro é o mesmo valor do que um outro bairro? Com certeza não. Esse valor inicial, por bairros ou por setores, que vai depender de como está a planta genérica do município, todo município tem a sua planta genérica como referência, né? Porque não pode se ter valores de IPTU sem falar como foi distribuído esses valores naquela cidade, né? Então, neste caso, nós vamos estar apontando que um bairro do centro ele vai ter um valor diferente de um bairro onde você tem uma população, onde você tem uma concentração maior de comércio. Ele vai ter uma variação entre o residencial, o comercial, o uso misto, o industrial. Então, para cada bairro vai ter as suas vocações e vai ter um preço inicial, tá? Com esse preço inicial, é importante entender que se você tem, vão acompanhando aqui com o mouse, se você tem uma via que temos a pavimentação, né? Dentro dessa pavimentação, com todos os benefícios, água, esgoto, luz pública, luz domiciliar, guias, sarjetas, pavimentações, telefone, por exemplo, esta rua, o valor dela inicial, aquele valor inicial, ele vai ter uma porcentagem agregada do valor inicial para aquele bairro, porque ele tem os equipamentos urbanos, né? Se você não tiver algum equipamento, o valor inicial, vamos dizer que aqui seja o mesmo bairro. Nós temos uma rua pavimentada e nós temos uma rua sem pavimentação. O valor na planta genérica de valores desta rua sem pavimentação, o valor inicial do metro quadrado de terreno, ele vai ser menor porque ele não tem o item pavimentação do que uma rua que tenha pavimentação. Mas nem todas as ruas que, por exemplo, têm a luz pública, olha a luz pública aqui, né? Ela tem um valor a maior, porque tem iluminação. Não, sempre vai ser para cada cidade vai ter um fator multiplicativo desse valor inicial
né? Então, vamos dizer, dá um valor genérico. Olha, um terreno numa localidade X, do bairro X, inicialmente o valor do terreno é R$100 o metro quadrado, né? Se eu tiver todos os equipamentos urbanos, este valor inicial vai ser multiplicado por 1,9, por exemplo. Então, eu tenho os equipamentos e a gente vai agregar o valor inicial, né? Agora, uma rua aberta, sem pavimentação, vamos dizer que para aquela cidade, a pavimentação tenha um percentual de 1,2, por exemplo. Então, em relação, se esse local aqui tivesse pavimentação, ele ia ter se ele tivesse pavimentação, o multiplicativo dele seria 1,9, né? Por exemplo, usando o mesmo exemplo. E se ele não tem pavimentação, e esse multiplicativo seja 0,2, né? Então, desse 1,9 para esse bairro, se tivesse todos esses equipamentos urbanos, esse local aqui, ele teria, então, um IPTU menor, em 0,2, né? E esses equipamentos urbanos, em tudo é interessante. Tem bairros, por exemplo, em condomínios fechados, onde não foi implantado o esgoto, nós temos o esgoto sanitário, nós temos um valor de IPTU, em muitos locais, menor do que um bairro de popular. Por quê? Porque o esgoto sanitário não tem no local, então na planta genérica não é computado este valor. A gente vai ter exemplos mais na frente. Então, vamos continuando. Você tem outro valor para você poder verificar se seu IPTU está de acordo ou não. Eu já fiz alguns processos onde foi lançado, até dentro aqui do nosso grupo, nós temos, eu tenho alguns colegas, parceiros de equipes multidisciplinares que participaram dessa regularização, por exemplo. Nós tentamos entender até onde, neste morro, eu poderia ter, onde estava demarcada a APP de topo de morro, né? Aonde era a influência dessa APP de topo de morro e o excedente estava sendo cobrado de lançamento de IPTU. Com isso, nós também conseguimos diminuir o valor de IPTU lançado, né? A acessibilidade, nós estamos pensando se a acessibilidade é direta ou indireta, mas na frente que ele vai funcionar. Direta é se você tem ruas chegando no seu lote. Indireta é que se você tem uma área e que não foi loteada e não tem rua chegando. Então, o valor vai ser menor e provavelmente pode ser que esteja irregular no lançamento do seu IPTU. Então, aqui nós temos um exemplo de planta genérica de valores, né? Como que você faz? Você tem, pela rua, você procura o bairro, e no bairro você vai ter valores da situação do lote. Um lote de 30 metros, com fator de profundidade da tipologia que a gente vai explicar aqui, se ele está dentro desse padrão de 30 em 30 metros. Se ele tiver entre a sua face de lote com a sua profundidade, vai estar ok. Se a face da rua com a profundidade, nesse exemplo aqui, por exemplo, ele é muito profundo, o valor desse imóvel, mesmo sendo na mesma quadra, este imóvel, o valor dele do metro quadrado vai ser menor do que este imóvel, por exemplo, que onde você tem o fator testada com a profundidade compatíveis, né? Então, nós temos aqui a questão de profundidade, acessibilidade. Vamos usar esse lote aqui de esquina.
Ele é um lote de um loteamento e o acesso é através de rua e é direto. Então, a sua acessibilidade é direta. Se ela é direta, eu não tenho nenhum fator que vai diminuir o valor do seu IPTU, né? Neste caso aqui, nós temos, estou dando o exemplo da primeira linha, nós temos o valor para água. No local, olha lá, estou dando um exemplo, não tem esgoto, tem iluminação pública, né? Nós temos pavimentação, telefone, os equipamentos urbanos e o valor base dele, neste caso, estamos dando um exemplo genérico, vamos dizer que esse caso seja esse terreno aqui de esquina, o valor dele inicial vai ser R$ 32,60 por metro quadrado do terreno. Quando você entra, faz a multiplicação dos fatores de equipamentos urbanos, ele vai passar por multiplicação dos equipamentos urbanos e também pela acessibilidade, se ela é direta, se é indireta, como que funciona. Cada cidade tem a sua característica. Eu estou mostrando um exemplo, tá? Então, neste caso, o valor inicial dele de terreno passou de R$ 32,60 por metro quadrado para R$ 59,85, né? Então, quando você pega a capa do IPTU de um cliente seu, você tem que analisar, para você fazer a regularização, você pode estar regularizando em relação ao valor. Olha, eu acho que eu pago muito IPTU. As pessoas têm a sensação, mas não tem. Para IPTU, você tem que fazer cálculo através da planta genérica. Como é distribuído os valores e os seus pesos para cada fator, né? Então, neste caso, é muito importante a gente explicar um pouquinho melhor. Esse lote de esquina, ele vai valer mais quando eu tenho duas ruas que ele pode ter acesso por duas ruas. Então, o lote de esquina, geralmente, ele é um lote com mais valor do metro quadrado, porque ele é de esquina e porque ele tem acesso por duas ruas, né? Eu vejo que esse lote é um lote ok. Vamos olhar este lote aqui. É um lote pequeno em relação testada e profundidade. Em relação a esse, testada, profundidade. Agora, vejam esse exemplo aqui. Aqui está ok, 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 ok. Existe um equilíbrio, né? Agora, olha este lote. Entrada pequena e ele está encravado lá no fundo. Esse terreno, apesar de ser enorme, ele vai ter que ter um fator de correção, porque em relação à sua face de lote, existe um desequilíbrio. Então, ele vai ter que fazer uma correção ele vai ter que fazer essa correção, né? Olha, esquina, esquina. Então, vamos dizer que essa esquina aqui, ela também tem duas ruas. O metro quadrado dessa e dessa provavelmente deve ser o mesmo valor, exceto se esta esquina aqui tiver para uma avenida, vamos dizer que esse lote ela está sendo avaliado para um comércio. Nós temos dois acessos ao lote e aqui é uma avenida, um corredorzão. Claro que o metro quadrado deste lote vai ser maior do que o metro quadrado deste lote, tá? Bom, para cada... em relação, só voltando ao terreno, quando a gente fala, então, de regularização do terreno em relação à IPTU, nós vamos, então, pedir essa regularização ou de forma administrativa ou de forma judicial, no qual tem que apresentar um laudo explicando quais são os motivos que nós não estamos concordando com o valor lançado para o terreno, às vezes é terreno e área, construção, né?
e aí nós vamos ter que explicar e ponderar utilizando a planta genérica de valores para o seu município. Cada município tem a sua planta. Não importa se ela está desatualizada ou não. A planta, ela mesmo estando desatualizada, é dentro do município que você tem que resolver, né? Ela é sua planta oficial. E aí, o segundo item, que formação de um IPTU para uma regularização, por exemplo, se eu posso ter problemas no valor do metro quadrado, como eu posso também ter problemas no valor da construção. É importante aqui eu voltar nesta foto e explicar um pouco melhor. Por exemplo, aqui nessa região, nesta foto, essa área, esse morro, ele é tombado. Então, todas as construções após o tombamento, todas elas, entre o tombamento e a área, ou entre o tombamento, a partir do tombamento, tanto a área do tombamento como a área envoltória, todos os projetos são necessários pedir aprovação junto com o DEFAT. Então, a gente está falando, eu vou mostrar alguns tombamentos, algumas áreas envoltórias mais à frente. Então, é necessário que vocês percebam também essa questão de tombamento para esvaziamento ou não de potencial construtivo. Se na certidão de uso e ocupação de solo mostra que existe ainda um potencial construtivo na certidão, mesmo que ele tenha um tombamento, ele pode construir. Ele pode ter um percentual menor de construção, para que possa construir uma taxa de ocupação menor. Mas se ele não esvaziou o potencial construtivo, não tem o que se queixar do tombamento, tá? E para cada imóvel, para cada terreno, você pode erguer um tipo de construção diferente. Então, a gente está falando, quando nós imaginamos os seus terrenos, quando você vai fazer a regularização de área, ela pode ser feita a regularização a nível de prefeitura, né? As áreas urbanizadas, tanto para fazer uma regularização de um comércio, de uma pequena residência, de um edifício, né? De uma área portuária, de galpões de distribuição, ou de um comércio simples, que pode ser no atacado ou no varejo, né? Todos esses casos, eles estão passíveis de regularização do seu IPTU. Para isso, é necessário, de cada planta genérica de valores do seu município, saber como que está, quais são os itens considerados para que você tenha características da sua construção. Então, a construção, ele pode ter várias classificações, né? E essas classificações, eu gosto bastante de utilizar a norma de avaliações de imóveis urbanos, quando a gente tem que entender como eu vou classificar, qual é o tipo de construção que eu vou ter no local, né? Se eu tenho um alto padrão, se eu tenho elevador, se eu não tenho elevador, se eu tenho garagem, se eu não tenho garagem. Todos esses fatores, eles interferem diretamente no valor do seu IPTU, né? Se a sua construção ela é uma construção uma construção simples, sem materiais nobres, o valor do seu IPTU também vai ser um valor pequeno. Agora, um valor menor do que você tenha o valor do metro quadrado na mesma região, na mesma quadra, de um prédio com acabamentos de alto padrão, né? E isso eu vou explicar para vocês, então, como que a gente vai calcular, né? Cada cidade tem a sua característica e a gente tem que ter muito cuidado quando explica em regularização de imóveis, né?
A gente, principalmente para a correção de valores de IPTU, né? Cada cidade tem o seu jeito, cada estado tem o seu jeito, tem a sua planta. Então, eu achei essa foto, é uma foto muito de uma nova característica na cidade lá no sul, né? Nós temos os super prédios, edifícios, né? E que nem sempre a legislação municipal está acompanhando os novos padrões construtivos da cidade. Então, por exemplo, na minha cidade, onde eu moro, se de repente for aprovado um padrão construtivo para fazer edifícios de 40 pavimentos, por exemplo, né? Com certeza, a planta genérica de valores não vai dar para atender e não vai fazer um cálculo correto para essa edificação, né? Então, algumas coisas então são importantes. Vista. Primeira coisa, primeiro ponto é a altura. Então, dependendo da cidade, ela vai falar, olha, até o quarto pavimento, o valor, você vai ter um percentual de tanto que vai multiplicar para o seu IPTU. A partir desse quarto andar até o oitavo, por exemplo, né, é importante entender que o valor deste apartamento estou dando um exemplo genérico, até esse quarto andar, vamos dizer que o valor dele para a construção seria R$100, né? Quando você passa do quarto e vai do quarto ao oitavo, por exemplo, existirá um fator multiplicativo. Então, quanto mais alto o prédio, né? Quanto mais alto o prédio, mais fatores multiplicativos você vai ter, né? No seu condomínio, no seu valor do metro quadrado da construção. Então, se você está neste prédio, por exemplo, né? Este prédio, a face que tiver vista para o mar, ele vai ter um fator multiplicativo. Em algumas cidades, esse fator multiplicativo chega a ser até quase 50%. Você estando de frente para o mar ou tendo vista para o mar, muitas cidades, por exemplo, ele tem um fator multiplicativo no valor da construção, né, de quase 50%. Então, a altura do seu apartamento, no apartamento no qual andar ele estiver, ele vai ser, o valor do metro quadrado vai ser mais caro ou menos caro, dependendo da altura. Com certeza, o topo é muito, muito, muito mais caro do que nessa base, o valor de um apartamento que estivesse no primeiro ou segundo andar. Então, o fator altura é um fator decisivo na correção, no fator de correção do metro quadrado para a planta genérica de valores. Fator vista, eu acabei de falar, não importa se ele tem vista total ou só uma vista parcial, em muitas cidades eles cobram um valor cheio para isso, tá? Outra coisa, se o seu apartamento, ou o seu apartamento do seu cliente que você está estudando, né? Ele é de frente ou ele é de fundos? Se ele é de frente, ele tem um valor maior do que o apartamento de fundos. Este frente é frente para a rua, né? Mas vamos usar um exemplo nessa imagem, por exemplo. O prédio que está aqui, ele não vai ter vista para o mar. Os apartamentos do fundo deste prédio, por exemplo, que ele tem a mata, o valor dele deveria ser mais caro do que os apartamentos da frente. Em algumas cidades, isso não foi pensado. Então, nas novas plantas genéricas de valores, é muito importante sair de uma forma genérica e começar a planejar os valores no seu bairro.
né? E os seus fatores, né? Eu entendo que o seu apartamento tem uma vista para uma área verde, ele deveria ter um valor do metro quadrado maior do que o olhar para a rua, né? Vamos voltar aqui para o nosso caso. É importante falar nesse exemplo, né, que vamos pegar o prédio, esse prédio. Padrão de acabamento, o que tem de melhor no mercado. Esta quadra fiscal, né, nós temos este prédio aqui na ponta. Ele é um gabarito menor, ele deve ter lá os seus... Eu estou dando exemplos, hein, gente? Sempre utilizando como exemplos, para que vocês entendam como são os valores distribuídos na planta genérica de valores. Então, nós temos, vamos dizer, a mesma quadra fiscal e esse prédio tem 50 anos. Além de ter o fator de depreciação, os materiais aplicados nessa construção, por exemplo, eles são materiais mais simples do que esta construção que está sendo erguida, né? Então, o metro quadrado, o fator corretivo, um dos fatores de correção é o tipo de acabamento. Então, com certeza, esse fator de correção para o tipo de acabamento deste prédio vai ser um fator no qual, depois que multiplicar por outros fatores, este metro quadrado vai ser mais barato do que este prédio, né? Uma outra questão de fatores de correção, em várias plantas genéricas de valores, existe o fator de correção se o prédio tem ou não tem elevador, né? E geralmente o fator de correção tem, não tem, quantos elevadores tem para aquele bloco, né? Então, quando você calcular elevador, mesmo que você tenha uma única unidade, vamos dizer que aqui esses dois prédios, aqui seja um único empreendimento com 2 blocos. Estou dando um exemplo novamente, né? Então, neste bloco, eu vou ter 4 elevadores. O total seriam 8, por exemplo. Mas na hora que você vai fazer a correção do seu fator, você está falando do seu bloco e não do empreendimento, né? O outro fator de correção tem suíte ou não tem suíte? Quantas suítes tem? 1, 2, 3, né? Então, quando você faz um prédio, vamos dizer que esse prédio ele acabou de ter o seu habite, né? Originariamente, esse prédio tenha 3 suítes, por exemplo, né? E aí, depois, com o tempo, o pessoal vai fazendo as suas modificações internas, né? Então, quando você tem a sua planta genérica de valores, ele vai estar com as características do imóvel do habite, né? Imagina se vai ter todas as características do imóvel sem ser do habite. A prefeitura fica maluca. Então, quando você tem um habite, ele vai lá no seu carnê, vai estar falando quantas suítes, quantos elevadores, no seu carnê de IPTU, quantas vagas de garagem, né? Então, ali você vai estar tendo as suas características. E depois, com o tempo, se houveram modificações, ele só vai mudar o valor do IPTU, por exemplo. Vamos dizer que originariamente esse prédio não tinha suítes. Depois que ele fez algumas modificações, o dono do apartamento desse prédio fez 3 suítes. Ele só vai ter uma correção de IPTU se você solicitar essa correção, tá? E os fatores vagas de garagem aí também. Bom, trabalhando dentro dos prédios, então cada prédio ele tem a sua idade. A idade de cada prédio, aqui eu tenho uma idade, outra idade, ela é contada sempre a partir do habite. Então, senhores, nos prédios novos, senhores administradores, engenheiros, construtores, incorporadores, né? É importante, dentro da documentação, lá
do manual do síndico, do proprietário, não esquecer de mandar uma cópia do habite-se, né? Muitas vezes, com o tempo, aquele habite-se, aquele processo de habite-se, se a gente tem preservado a cópia do habite-se, então a gente consegue puxar o processo, a gente vai conseguir entender o histórico daquela construção, né? Então, por favor, peçam, coloquem nos seus manuais do síndico, do proprietário, uma cópia também do habite-se. Eu sei que tem lá na especificação essas coisas, em alguns prédios nós temos a informação do habite-se, mas você não tem informação. Às vezes, realmente, essa informação completa é necessária, tá? Até mesmo para a gente desarquivar processos e trazer o histórico daquela obra, né? É muito importante. Então, deste valor, nós temos que aplicar um fator que ele nem sempre ele vai estar lindo, maravilhoso quanto esse. Conforme vão passando os anos, ele vai ter as suas depreciações. Então, tem prefeituras que já apresentam as suas depreciações, né? Se ela é depreciação física e funcional, né? Em porcentagem, em idade e seus respectivos fatores de obsolescência, né? Em algumas cidades, a gente tem problema com esse fator de obsolescência. Você faz o seu serviço nesta fachada, você vai lá porque é necessário você ter as manutenções. E a fachada tem vida útil. Então, você faz uma manutenção na fachada, uma lavagem, um rejuntamento, a troca de algum material, e aí você entra com o processo de aprovação junto à prefeitura. E aí, lá no cadastro, fica aparecendo que houve uma obra na fachada. Em algumas prefeituras, o que eles entendem? Que o fator de obsolescência muda com essa lavagem de fachada, por exemplo. E não é verdade. Uma lavagem de fachada, ela é uma manutenção obrigatória. Então, todos os prédios ele tem que fazer as suas manutenções da fachada. Então, ele não vai alterar nessa depreciação física e funcional. Porque dentro de um prédio, nós não temos somente uma fachada, nós estamos falando de um prédio no todo, que são as suas instalações elétricas, hidráulicas, instalações hidrossanitárias, a gente tem as drenagens, nós temos até a própria estrutura, né? Então, a pessoa vai lá, faz uma lavagem de fachada e eles estão trocando esse fator de obsolescência? Está errado. Então, em alguns casos, em alguns prédios, nós já ganhamos, entramos administrativamente, outros a gente entrou via judiciário, e todos eles nós tivemos êxito, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor sobre fatores de depreciação, essa tabela, ela dá para vocês terem uma sensibilidade de como devo depreciar, né? Se ela está nova, não existe depreciação. Nova sem depreciação. Fator obsolescência 1. Ela fala que é nova. Vamos dizer, eu estou usando exemplos genéricos, né, pessoal? Pelo amor de Deus, sempre dando exemplos genéricos. Vamos falar, então, que ela tenha de 6 a 10 anos, né? Uma edificação de 6 a 10 anos, ele não vai ter fatores muito sérios. Então, a gente vai ficar aqui com uma depreciação em volta para você fazer o estado da sua edificação, ela vai estar entre nova, regular ou regular, né? Ele está aqui dentro dessa tabela. Então, mais ou menos, elas têm as suas equivalências, né? Então, por que a gente precisa regularizar esse imóvel, né? Esse imóvel, tanto urbano quanto rural, por que eu preciso fazer essa regularização, né? Bom, primeiro, a regularização do imóvel, ele tem que ser feito primeiro para você não estar gastando
dinheiro com o IPTU a mais do que você deveria, por exemplo, né? Então, o seu imóvel, se ele está todo certinho, você não tem nada grafado como clandestino no imóvel, né? Você tem, se você pode ter alguma, dentro da sua planta genérica de valores, você pode ter alguma questão que foi lançado errado e que tem que fazer a sua regularização para que você pague menos IPTU, né? E essa regularização pode ser que tenha alguma coisa errado, lançaram errado quantidade de elevador, lançaram errado quantidade de vagas de garagem. Nós não, a questão dos tipos de acabamento, né? Se eu tenho pintura, se eu tenho textura, se eu tenho pastilha na fachada, e esse tipo de valor do metro quadrado, nós temos duas situações. Nós temos ele em relação ao condomínio, quanto ele vale em relação ao próprio apartamento. Então, essas correções, eles têm que fazer utilizando esses dois fatores, apartamento e o prédio em si, né? Por que eu tenho que regularizar? Vamos dizer que você, então, é todo certinho, tem um imóvel que você construiu, né? Só que o seu imóvel foi grafado como clandestino, porque depois do seu habite-se, você teve uma parte que você não regularizou, né? Geralmente, os imóveis, quando são lançados como clandestinos, as metragens dele são a maior do que você tem de fato, né? E algumas prefeituras, inclusive, quando o imóvel não está regular, eles cobram um valor a maior. Então, é importante fazer essa regularização, né? Uma outra questão se você não conseguir regularizar, não pegar uma anistia, né? Você pode ter construído o seu imóvel ou parcialmente, ou pode ter construído sem ter entrado com projeto de aprovação na prefeitura, né? Ou então você conseguiu o projeto de aprovação na prefeitura e, no final das contas, não regularizou o habite e ficou por assim mesmo. O que pode acontecer? O seu imóvel pode sofrer multas e até ser demolido, entrar em processo de demolição, né? Então, quando você tem anistia, eu não gosto muito de fazer essas regularizações através das anistias, mas tem alguns processos que são necessários, né? Também, se você tem um imóvel que ele esteja com área irregular, né, grafado ou não grafado como clandestino, este imóvel ele não pode ser financiado. Este imóvel ele não pode ter um alvará de funcionamento, né? Então, o seu imóvel que não está regularizado, ele é um imóvel passível de multa, demolição, taxação maiores do que deveria, né? E não tem condições de você alugar, por exemplo, você tem uma rede de franchise, por exemplo, você não pode alugar se ele é irregular. Então, é muito necessário, é importantíssimo ter esse cuidado e estar sempre com seus imóveis regularizado, né? Seja ele por forma dentro dos órgãos ou é prefeitura, né? Se ele é urbano ou é rural. Mas é importantíssimo de você trabalhar essa regularização. Por enquanto, eu estou falando somente do imóvel urbano, né? Falando de plantas genéricas de valores, que essa planta genérica de valores são para os imóveis urbanos, né? Um outro jeito passível de regularização é através, a gente tem uma norma que é retificação de registro imobiliário. E existem várias situações para que você retifique o seu imóvel, seja ele por algum problema de incompatibilidade de área,
de unificação de imóveis, apuração de remanescentes, né? Aberturas de ruas, inserções de dimensões, né? Tudo isso ela é passível de fazer uma regularização via registro imobiliário, né? E eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Imagina este imóvel, essa área verde, né? Com todos esses vizinhos que já estão estabelecidos, né? Já estão construídos com as suas divisas estabelecidas, e aí você vai lá na hora de construir este terreno, por exemplo, e aí você descobre que a área essa área, ela está a menor ou está a maior, né? Então, você vai ter que fazer uma regularização na parte, no registro de imóveis, né? E essa regularização, ela pode ser através de georreferenciamento, cartografia, oficiais, né? E você vai pedir a anuência dos seus confrontantes, ou você faz um documento administrativo no qual fala que cada um que está já edificado com suas divisas estabelecidas não tem nada a solicitar para esse imóvel que está sendo regularizado. Então, às vezes, a área é menor ou a maior, e ele vai fazer a correção desta área. Nenhum vizinho vai aumentar a sua área, suas divisas estão já estabelecidas. Então, aqui nós assinamos um documento no registro de imóveis para a gente organizar as nossas divisas. Então, também é uma regularização de imóvel urbano e também pode ser rural, se as divisas forem as suas fazendas devidamente instaladas, né? Bom, vamos lá falar um pouco mais agora, sair dos imóveis urbanos e vamos começar a falar dos imóveis rurais, né? Os imóveis rurais, é super necessário ter uma equipe aqui. Nos imóveis urbanos, a gente trabalha com equipe multidisciplinar, como? Nós temos os topógrafos, os cartógrafos, os engenheiros agrimensores, os geógrafos, né? Nós temos toda essa equipe que nos auxiliará para que a gente possa entender como está este imóvel. Quando a gente entra nos imóveis rurais, nós temos a figura do engenheiro agrônomo nos auxiliando nesta caracterização desta área, né? Precisamos entender, os engenheiros ambientais também entram dentro dessas regularizações do imóvel rural, né? E se a regularização tiver que ocorrer dentro do INCRA, somente os que têm curso de georreferenciamento estabelecido lá, tem o CREA, ele tem para que você possa fazer essa regularização dentro do INCRA, é necessário lá ter a sua formação em georreferenciamento, né? Em georreferenciamento e geoprocessamento. Então, vamos olhar para essa área rural, né? Uma área rural, eu posso ter agricultura, eu posso ter pasto, eu posso ter as duas atividades ao mesmo tempo, reunir pasto e agricultura. Eu posso ter a casa-sede. Na casa-sede, quando a gente vai fazer a avaliação e a regularização desse imóvel na casa, nós estamos pensando numa concepção de construção. Mas quando a gente imagina esta área como rural, então a gente tem que imaginar na área por completo. Então, é necessário muito a ajuda do engenheiro agrônomo e os engenheiros ambientais para que a gente possa fazer laudos, né? No qual os engenheiros civis, né, vão assinar em conjunto. Também, dependendo da área, também tem que trazer para essa equipe multidisciplinar os biólogos também, né?
Então, para que a gente possa fazer a caracterização correta desse imóvel rural. Então, aqui é um exemplo de um cadastro no INCRA, né? No qual a gente vai ter que falar sobre as características, por exemplo, dos produtos vegetais, né? O engenheiro civil, ele não tem qualificação para falar do que é plantado, do que é cultivado, do que nós temos de pastagem, os seus tipos de pastagens e e qual é o tipo de animais que estão naquela área. Então, para isso, nós precisamos do auxílio de outros colegas para passar o seu laudo, né? E juntar a equipe multidisciplinar para que a gente faça essa informação correta no INCRA, por exemplo, né? Você mostra aqui, nesse exemplo, em áreas inaproveitáveis. E as áreas inaproveitáveis que nós estamos falando, nós estamos nos referindo às áreas de APP, né? Então, por exemplo, antes de eu mostrar as áreas de APP, vamos continuar falando dos formulários. Quem pode mexer nesses formulários no INCRA só são os que têm dentro das suas habilitações a parte de georreferenciamento e geoprocessamento, né? Então, temos que falar como são as famílias lá dentro, né? Nós temos mão de obra familiar, nós temos pessoas que trabalham lá, eles são assalariados, não são? Quantas pessoas moram na fazenda? E quantas famílias, quantas pessoas, para essa produção de grão temporária, por exemplo, né? Ela vem para a sua área rural. Quem é que vem e quem é que mora? Essas características nós temos que informar dentro do INCRA, né? Então, o engenheiro civil, ele pode ser o coordenador, como é o meu caso, eu tenho a formação de engenharia civil, eu coordeno a equipe multidisciplinar, falando cada profissional, qual é a sua habilitação e atribuição, né? E nós montamos o processo dentro do INCRA. Juntos, assinamos juntos, né? Então, esse exemplo aqui, nas áreas inaproveitáveis, a gente está falando de áreas de APP. Então, vamos falar que essa área APP, em alguns locais a gente fala de drenagem, em outros locais falam em curso d'água, por exemplo, né? Com as suas faixas. Então, aqui é o azul escuro mostra o curso d'água e sua faixa. Tem alguns locais que vai depender de como está grafado, né? Na Secretaria do Meio Ambiente. Nós vamos, então, ter essa faixa de 30, 50, 100, vai depender de como que ela está caracterizada. Essa caracterização, geralmente, a gente tem bases oficiais para que a gente possa verificar nas bases oficiais como está demonstrado, né? Então, nesse exemplo, esta área é uma área que ela não pode estar, é uma área inaproveitável, porque nessas áreas que temos demarcações de APP, elas jamais podem ter as suas construções, né? Neste caso aqui, eu fiz um pouquinho a mais, coloquei também as linhas de servidão, né? E as limitações dela, que ela tem a servidão, as limitações das torres de transmissão e qual é o tipo da torre de transmissão, né? Então, nesta área, geralmente já se faz a desapropriação da área, né? E tem que fazer essa regularização dentro da matrícula, ok? Eu falei que o assunto era grande, né? Então, tanto para os imóveis de IPTU como o INCRA, por exemplo, nós temos que verificar se a área, se nós estamos falando de uma área que tem mar, oceano,
nós precisamos também ver como está a situação dele no patrimônio da União. Então, essa delimitação do patrimônio da União geralmente está mostrando na própria matrícula do imóvel, ele já fala que o imóvel se está ou não está grafado no patrimônio da União. Mas não pode confiar somente nessa informação. Sempre é importante procurar verificar dentro do patrimônio da União, na SPU, por exemplo, se esse imóvel está sob o seu domínio ou não, né? Uma outra coisa importante, você pode ver nessa foto, são as demarcações do CONDEFAT. Então, nessa cidade como referência, essa marcação em lilás, né, ela tem restrições ambientais do CONDEFAT. Neste caso, quando você pegar a certidão de uso e ocupação do solo, ela vai mostrar que ela não perde o potencial construtivo. Ainda é possível construir lá. Só que daí ele vai determinar qual é o tipo de imóvel que ele pode construir, o tipo de edificação ele pode construir para qual fim? Se é residencial, comercial, industrial, né? Portuário. Então, a certidão de uso e ocupação do solo é importantíssimo para que a gente também conheça as áreas que estão tombadas pelo patrimônio da União, pelo patrimônio da União e pelo CONDEFAT. Então, por exemplo, essa área aqui, ele não é IPTU, ele está em INCRA. Ele tem tombamento nessa área? Não. Então, nós não precisamos nos preocupar. Agora, vamos falar de uma outra área. Por exemplo, aqui, né? É uma APA da Serra do Guararu. Nossa empresa já desenvolveu vários trabalhos na Serra do Guararu, né? Então, nós temos os imóveis rurais que estão grafados e vamos olhar, por exemplo, esses imóveis aqui que estão grafados. Além deles serem rurais, eles têm o tombamento. E nos locais onde não estão grafados, né, ele é urbano e tem o tombamento. Ok? Eu acho que dá para entender um pouco melhor. Nessas áreas, eu fiz alguns exemplos de CONDEFAT de tombamento. Onde é o roxinho, ele é a área tombada. Todo imóvel que ele tem grafado o tombamento no CONDEFAT, ele tem restrições para a construção. Então, além dele aprovar, por exemplo, aqui, ela está numa malha urbana, ele tem que o projeto aprovar também no CONDEFAT, tá? Tanto ele quanto bem tombado, quanto na área envoltória, que é esse cinza, por exemplo, né? As ilhas, eu tenho ilha que está tombada pelo CONDEFAT e eu tenho ilhas que não têm o tombamento, né? Por exemplo, você pode ver algumas ilhas que não têm o tombamento. Aqui é o mapa de São José dos Campos, mostra o tombamento na área cultural. Esse tombamento é na área ambiental. Este tombamento é na área, né? Então, alguns tombamentos você tem que ter tem alguns aspectos de vista, do entorno do prédio. Então, a gente precisa saber qual foi o tombo, em qual livro o tombo e quais são as características desse tombo, para que a gente possa entender um pouco melhor e possa desenvolver os nossos projetos novos ou então de fazer as suas respectivas regularizações, né? E, por fim, muito, né, para que a gente possa falar numa palestra de 1h30. Espero que
que está sendo útil aí para vocês, né? E agora um pouco de regularização de áreas mineralógicas. Neste caso, a gente usou o exemplo para a cidade de Pereira Barreto, que é a cidade anfitriã dessa palestra, né? E para que a gente possa, então, alertar um pouquinho o pessoal da cidade de Pereira Barreto, né? Quem faz o órgão responsável pelas realizações e regularizações mineralógicas é a Agência Nacional de Mineração, né? Então, o engenheiro civil, ele pode trabalhar na ANM, ele não pode se ele não estiver junto com uma equipe multidisciplinar. E quem é a equipe multidisciplinar? São os geólogos, né? Engenheiros de minas, no qual eles têm a qualificação e atribuição para falar dos aspectos mineralógicos daquela área. Quando a gente vai falar de regularização, a gente está falando na área mineralógica, nós não estamos falando em aspectos de superfície. Nós não estamos falando da terra, de cima da terra. Nós estamos falando da parte do subsolo. E se nós estamos falando do subsolo dessa área, nós estamos falando da Agência Nacional de Mineração. E, para isso, nós temos que ter uma equipe multidisciplinar, com os geólogos, né, e os engenheiros de minas, que têm o conhecimento para falar dos materiais que nós temos no nosso subsolo. Então, fazendo um leve apanhado, eu não conheço Pereira Barreto, nunca fui na cidade, fiz um apanhado das cartografias que nós temos, gratuitas, né? Então, nós fizemos uma pesquisa e a primeira pesquisa deu que o que nós temos de bem do Condefat só são esses 2 pontos perto da cidade de Pereira Barreto. Uma cidade linda, realmente é uma cidade linda, né? E, para isso, primeira coisa, nós temos, vamos dizer que aquela área aqui, na sua cidade de Pereira Barreto, ela tem alguma vocação. Pelo que eu olhei lá nas pesquisas de lavra, em lavras concedidas e pesquisas mineralógicas, né? Eu consegui verificar 80 e poucos processos, daqui a pouco eu falo com precisão, e nós temos, inclusive, pesquisa de ouro na cidade. Nós temos pesquisas de areia, de saibro, de ouro, de água, né? Então, quando você é o proprietário da terra de um imóvel, você não é dono do subsolo. O subsolo, se o teu imóvel tiver uma vocação, por exemplo, para ouro, para água, para saibro, né? Então, é necessário de você fazer um pedido de pesquisa para aquele material, né? Para isso, antes de você fazer essa pesquisa, antes de você se juntar com a equipe multidisciplinar, você começar a fazer a sua pesquisa acessando simplesmente o site, né? Então, se eu colocar no site da ANM, que é o novo site deles, e colocar lá Pereira Barreto, né? Quais são as substâncias? Que substâncias que a gente está falando? Chumbo, areia, água, várias, granito, né? De substâncias diversas. Aí, se eu colocar para todos, eu vou achar 87 processos. Esses 87 processos para a cidade de vocês, de Pereira Barreto, por exemplo, ele vai estar processos que foram cancelados,
e processos em andamento. E com isso, vocês vão conhecer a fofoca da cidade de vocês. Vocês vão entender quais são os imóveis, nós temos os números, né, das pesquisas, nós temos a formatação do imóvel, né, e nós vamos conseguir saber do que se trata, do que é aquela lavra, o que estão pesquisando naquele imóvel, o que foi concebido a lavra. Então, pegando um exemplo, vamos dizer que aqui existe uma demarcação da Agência Nacional de Mineração, neste lote, por exemplo. Tirando essa marcação, na parte de baixo, vamos dizer que isso daqui é uma fazenda, vamos dizer que isso daqui é um campo de extração, eu não sei o que é, tá? Mas você que está verificando uma área para o seu cliente que ele quer saber se ele deve ou não deve comprar, se ele vai ter que ou não vai ter que regularizar. Você tem que saber, seja ela rural ou urbana, você tem que saber que existe a possibilidade de estar sendo feita uma pesquisa para alguma substância do subsolo. E se você descobrir, né, essa pesquisa, que este local, por exemplo, está tendo, já passando por uma pesquisa ou tem uma lavra ativa, este valor deste imóvel, essa venda, ele pode ser mais valorizada ou menos valorizada, ou uma total surpresa para a pessoa que está comprando. Quantas pessoas, quantos proprietários eu já auxiliei mostrando que a área tem multas, né? Tem infrações ambientais, né? Tem processos de lavra acontecendo e a pessoa, o vendedor lá, não falou, né? O corretor não informou. Então, você tem dentro, se você conhece bem as ferramentas, né? Para isso é importantíssimo. Topografia, georreferenciamento, eles têm que trabalhar juntos. Nós temos a nossa equipe multidisciplinar, é formada por topógrafo, cartógrafo, geógrafo, né? Porque nós temos, dependendo da complexibilidade da área, nós precisamos oficiais ou então desenvolver cartografias para aquele local. Para isso, é importantíssimo que o engenheiro ele deixe de ficar somente pensando em imóveis quando pensa em IPTU. O imóvel ele é muito mais do que isso. Ele tem características, ele pode ter as suas características rurais e mineralógicas, né? Então, para isso, é importantíssimo de ter o conhecimento. Ou então, contratar uma... Esse é o processo inteiro, né? Que você conheça como que é feito as demarcações nos imóveis rurais, como que são feitas as demarcações nos imóveis urbanos, como são feitas os imóveis mineralógicos, para que a gente possa fazer as correções, né? Para isso é importante entender. Não, eu escuto de pessoas que falam que não existe. A gente não tem informações do imóvel. Eu vou falar para vocês que nós estamos com muitas informações. Os imóveis eles estão muito rastreados, né? Nós temos fotos, nós temos imagens de satélite. Uma simples, qualquer um tem a ferramenta do Google Earth, por exemplo, né? E aí você traz lá na ferramenta do Google se ele em que ano que foi feitas as intervenções, e você pode já brincando, qualquer um pode brincar e ver o que está acontecendo com o imóvel. E a gente tem muito isso. Então, pessoal, eu agradeço aí a participação. Nós não vamos abrir muito para os comentários, porque senão a gente vai perder. Nós temos só 4 minutos para se encerrar essa palestra, mas é o que eu
como eu falei para vocês, eu vou estar respondendo para vocês o e-mail. O e-mail vem para este meu e-mail, o telefone de vocês, porque eu vou ligar para vocês, eu vou tomar o conhecimento dos questionamentos de vocês por e-mail, mas eu vou responder com uma ligação, tá certo? Então, são essas as minhas considerações. Osana, por favor, então, agora é com você. Um minuto, eu estava sem áudio, né? Também gostaria de registrar que tivemos a presença do engenheiro José Sais, que é gerente ele também é gerente do CREA na região de vocês. O engenheiro Jorge gostaria de fazer uma saudação. Jorge. Não. Seu áudio está desligado. Está ligado. Não, muito obrigado. Foi uma palestra boa. Muito obrigado, engenheira Valdívia, e até a próxima. Muito Osana, Sim? se for alguma coisa rápida, a gente ainda tem uns 2 minutinhos. Se alguém quiser ligar o microfone e fazer algum comentário, alguma pergunta, pode ficar à vontade. Também queria pedir para os participantes ligarem as câmeras, para a gente poder dar um print aqui e ver agora o pessoal que participou. Ficou todo mundo tão escondido. Se alguém quiser aparecer. Eu não sei se eu já fecho o compartilhar. Pode fechar? Pode sim. Então, vamos lá, pessoal. Alguma dúvida? Estou preocupada. Quando não tem nenhuma dúvida, não sei se isso é um bom sinal ou não, né? Eu quero agradecer a presença do pessoal da minha equipe. Eu tenho a Cíntia, o Gutenberg, o Caio, né? Dentro do meu escritório, nós temos o Marcos, a Luana, a Maiara, o Tiago, pessoal que está lá no nosso dia a dia, né? E que é uma loucura. Não sei se aqui dentro se veio citar o David também, que é nosso outro. O Caio é nosso geólogo, o David é nosso geólogo, que a gente trabalha também. Eu não sei se eles estão por aqui. Eu quero agradecer por todo esse tempo de vocês estarem sempre com a nossa equipe, nos auxiliando, né? Nessas questões, sejam elas judiciais ou por mero regularização. Agradeço sempre, né, das nossas madrugadas para que a gente consiga entregar os trabalhos. Querem falar? Alguém quer falar alguma coisa? Caio, Cíntia? Obrigada, Valdívia. Boa noite para todos. Obrigada pelo convite. Adorei a palestra. E eu faço parte da equipe aí com a Valdívia, sou geógrafa, área de geoprocessamento e cartografia, junto com o Caio, que é o geólogo, e a gente sempre apoiando aí os trabalhos com a Valdívia. Olha, a Cíntia, ela veio para a equipe há uns 2 ou 3 anos atrás, né? Mas a sintonia é total, né? A gente consegue resolver, a gente já trabalhava à distância, né? Há muito tempo atrás, a gente conseguia falar demarcações dos terrenos à distância, né? Há muito tempo atrás. Conseguimos fazer certo, muita né? coisa, né? Com certeza. Caio, quer falar alguma coisa? Boa noite a todos. Cheguei atrasado, estou em reunião. Agradecer a senhora por todos os trabalhos que a gente fez junto também. Junto com a... Trabalharam bem juntos esses últimos 2 anos, inclusive. 2 anos, tá vendo? 2 anos. Que bom. E já fizemos vários, né? Sejam eles Desenvolvemos muitas coisas judiciais, juntas.
Excelente, muito bom. A equipe é afiada, né? A gente, o que um está pensando. E aqui dentro da minha equipe, eu queria também chamar a Luana. Eu não sei se a Luana está presente. Aqui, Val. Oh, minha querida. A Luana começou como minha estagiária. Ela veio de uma informação de uma empresa que fazia serviços topográficos, né? Ela veio como estagiária de engenharia. Agora ela é minha engenheira, com grande satisfação, assim, muito orgulhosa. Dia a dia, no mau humor, né? E muitos trabalhos aí a gente tem feito bastante. Agradeço também a sua participação, né? É um prazer, cada dia é um aprendizado. Muito bom. Do pessoal lá da cidade, alguém quer conversar alguma coisa? Foi surpresa esse mapa mineralógico? Alguém quer falar? Valdívia, eu queria falar. Pergunta, né? É a Sandra, eu sou engenheira agrônoma, tá? Tudo bem? De Pereira Barreto. Eu sei Eu amo essas os áreas de... agrônomos. Eu queria fazer uma pergunta em relação a essas áreas. Para mim não é novidade essa parte, tá? Sim. Porque eu trabalho junto com o pessoal da engenharia e é muito a certidão de uso e ocupação do solo, e a gente são cadastradas na ANM e tudo. É assim, que você viu, o município ela é banhada pelo Rio Tietê e São José. Vi. Então, é areia, né? Extração de areia. Nas áreas assim que a gente fala assim que você viu que tem inúmeras áreas cadastradas também, né? Sim. E metade delas é área de... e uma parte é de moledo para chegar lá, né? Que o pessoal fica bravo, mas a gente sabe que o valor mesmo é o basalto, né? Toda essa extração. Essa de valorização aí, ou se você tem alguma coisa assim, quando é a área, né, para extração alto, isso aqui nas propriedades. Que tem inúmeras propriedades que tem, a gente sabe, e elas estão cadastradas por causa disso, porque se despertou essa situação. Você é dono da propriedade, mas o subsolo você tem que estar... entendeu? O subsolo, né? E o subsolo... Isso, então... Há tempos atrás não se despertava isso, e hoje despertou muito isso daí. Então, a maioria tem inúmeras áreas cadastradas, que a maioria dos proprietários pedido aí para estar cadastrando junto, né, DPNM, né, e agora é a ANM, né, Agência Nacional de Mineração. Isso. Bom, vamos lá. Existe uma norma de avaliações que a gente fala sobre a valoração da área, das condições, tá? Então, dentro das avaliações, eu tenho 1, 2, 3, 5 e vai, né? Lá daquela norma 3, se eu não me engano, é a 5. Tá? E ali você consegue verificar, deixa eu ver se está fácil aqui, só um segundinho. Olha, mas estudo de recursos naturais e ambientais, é a 6, tá? 14653-6. Avaliação de avaliação de ambientais. E também temos pelo IBAP uma cartilha de valoração ambiental. Então, você vai conseguir entender o valor dessa área quando você tem um aspecto mineralógico de lá, ok? Ok, obrigada.
Muito bem. Mas alguém gostaria de perguntar? A gente já extrapolou 7 minutos, mas eu acho que mais uma pergunta, por o caso. Arthur, alguma coisa? Não, pergunta não. Foi interessante. Mais uma vez, parabéns por ter recebido o convite. Um abraço Obrigada. ao SAI, já conversei com ele também, um grande parceiro aí da região. E é isso. Conhecimento, é agregar mais conhecimento para a turma de um assunto importante. Parabéns, viu, Valdívia? Obrigada, obrigada. Equipe multidisciplinar, obrigada, equipe direta, né? Já temos aí a empresa já há alguns anos, 8 anos, está estabelecida no mercado e a gente só consegue fazer isso estudando, né? E eu vou falar para vocês que a gente não sabe tudo. A hora que eu estou vendo, a Claudinha está aqui também, a nossa, da minha equipe multidisciplinar, Claudinha Socopi. Quer falar alguma coisa, Cláudia, para a gente encerrar? Foi maravilhosa a tua explanação, tenho orgulho de trabalhar contigo, foi muito bom. Excelente conteúdo, maravilhoso. Obrigada, minha amiga. E você, quanto nos ajuda também, né? Muito no trabalho dos engenheiros agrônomos, eu respeito os engenheiros agrônomos, eu vejo a capacidade da minha amiga, né? E a partir delas, a gente acaba conhecendo muito o que é um engenheiro agrônomo, e eu tenho total respeito por esse pessoal, né, qualificado, habilitado, e eu nem arrisco em falar alguma coisa. Quando eu tenho dessa área, eu já vou lá direto pedir o laudo para eles, né? A gente discute as condições, mas o que eles falarem, eu assino embaixo. Acho que é por aí. Obrigada. Muito obrigada. Então, tá bom, gente. Vamos encerrar, então. Engenheiro Jorge, ok? Muito obrigado, engenheira. Até mais. E Só se queria, tiverem, então... só queria dar um lembrete e pedir que amanhã nós encaminharemos por e-mail uma pesquisa sobre o evento de hoje. E é muito importante que vocês respondam, pois através dessa pesquisa a associação vai conseguir mensurar qual o interesse dos associados e dos profissionais que participam efetivamente nos temas que eles para os próximos eventos. Então, é importante que você participe desse evento e também dando a sua sugestão nessa pesquisa de satisfação. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Jorge. Boa noite. Não saiu. Não